E aí, galera, beleza? Aqui é Gustavo Ferreira, falando do canal JG Comics, com meu amigo Juliano Tagliati. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tranquilidade? Beleza, amor, tranquilidade, vamos que vamos. Mais um tema do que a gente detesta falar, DC Comics. A gente não tem paz, mas a gente ama DC. Roda a vinheta! Pessoal, então, a gente vai estar falando aqui como a gente acha que esses heróis, qual a idade deles para esse reboot, eles na liga, o filme solo e tal, mais ou menos a idade desses, e também se a gente acha que poderia ter outros heróis juntos com eles, participando de séries ou outros de terras diferentes. Eu sei que isso vai mais para frente, mas é isso. Por exemplo, o Batman. O Batman, que Batman que nós teríamos? Um Batman que os Robins já tinham deixado de ser Robin, mas e aí? E o Asa Noturna? Onde é que aparece? Se for o caso, teria que ter um Asa Noturna, porque o Dick Grayson não morreu, seria um Batman mais velho, mais novo. O Superman, qual o Superman assim, logo no começo ou não? Mulher Maravilha é sempre a Mulher Maravilha, não importa, ela tá sempre lá. Lépida e faceira, então... É isso, galera. Até o Gustavo tem uma teoria legal, né, Gustavo, do Superman aí. Fala pro pessoal. É o seguinte, eu sempre me questionei, galera. Eu não sei se alguém já teve esse questionamento e se alguém já tem essa resposta. Se tiver, por favor, coloca aí nos comentários aí, porque é uma coisa que eu sempre me questionei. Eu estava conversando isso com o Juliano. Quando a gente vê lá o Superman, ele vem pra cá, bebezinho, naquela cápsula lá, né, tal, beleza, ele chega na Terra, aí o sol amarelo começa a emanar lá, ele começa a receber aquilo lá, e quando vê, ele começa a crescer numa taxa mais acelerada que uma criança normal da Terra. Então, sei lá, Clark com uma idade assim que a gente olha para ele e fala assim, ele tem 5 anos, ele tem, sei lá, 5 meses, vamos botar. Não sei se é essa a taxa, tá? Mas eu só estou supondo aqui. Mas com certeza ele chega na fase adulta mais rápido que um terráqueo, um terrestre. Mas depois, por que ele para? Por que ele fica estagnado? Tipo assim... O que ele toma para ele não envelhecer, né? Mas se ele envelheceu rápido, ele era para ficar mais velho rápido. Então, tipo, não, o cara tem quantos anos? Tem 20, então já é um senhorzinho de bengalinha. Mas por que isso, né? Por que isso não acontece? Eu, pelo menos, não sei. Eu acho que tem, eu também não vou dar resposta, que eu também não sei. Né? Mas assim, tem algumas histórias que o Superman ele cresce muito rápido, igual o Gustavo falou. E tem outros, por exemplo, no Smallville, não. Eu acho que quando ele desenvolve rápido quando neném, depois ele começa a ter uma taxa de idade. Tanto é que ele fica ali com a Lana Lang, aquela Cleo, né? O Lex, que era um pouco mais velho, eles estudam, eles fazem os anos juntos ali e tal. E depois freia isso. Deve ter alguma explicação para isso. Mas é até mais um motivo também para a gente saber qual o Superman que a gente vai colocar aqui. Aí a partir dali ele começa a não envelhecer de ficar desgastado, mas envelhecer na aparência, parecido com o Batman, por exemplo, que vai perder qualidades físicas ali quando tiver 60. A gente sabe que o Batman é casca grossa. Vocês estão falando aqui com um cara que, se a gente estiver falando de outra coisa aí do dólar, eu vou citar o Batman, né? O Gustavo fala com o Gustavo, né? Mas o Batman com 70 anos, e o Superman com 70 anos, é o mesmo Superman. Inclusive, ele vai ficando mais poderoso. O Superman do Reino do Amanhã, que é uma história super legal. E ali também tem o Batman, tem a Mulher Maravilha mais velha, o próprio Superman mais velho também. Mas o Batman tem que ter mais preparo ainda para ele estar junto ali. Que Batman? Eu gostaria de um Batman, Gustavo, assim, 4º, 5º ano do Batman. Batman já tem uma experiência, ele não está nem um pouco amargurado em fazer aquilo, e assim, isso também foi um corte do Zack Snyder, né? O Zack Snyder que coloca o Batman tão tenso, matando, atirando, queimando, torturando as pessoas. Na verdade, essa é uma das facetas de vários autores que vão escrever sobre o Batman, mas na média geral, esse não é o Batman, né? Mas assim, ele no 5º ano, vigor, na energia,
E eu gostaria também de ver o Robin. A gente fez um filme aí sobre o reboot da Liga, a gente não falou isso, mas eu gostaria de ver o Superman, segundo, terceiro ano ali de Superman. O Batman, eu acho que começa essa vida de herói antes do Superman, então um pouco antes. E com Jimmy Olsen, né? E tendo aquelas, como o Gustavo falou no outro vídeo também, umas histórias paralelas no mundo deles, né? Em Metrópolis, em Gotham, em Star City, né? Um Flash meio que começando, acho que o Flash poderia ser começando mesmo, recebendo os poderes. Até porque eu acho o Flash muito apelão, né? Então, né? O Gustavo, inclusive, tem uma teoria boa, né, Gustavo? Fala você aí dos vilões do Flash. Você fala que, daquele negócio do pessoal vindo do futuro e tal, né? Eu até comentei isso no quadro War Champions, que o Flash chega a ser tão apelão que mesmo os vilões dele no futuro, ou seja, já conhece o Flash do passado, eles veem que o Flash do atual dá conta, cara. É uma coisa absurda. E aí eu acho legal, no caso do Flash, o sidekick não seria... Você gostaria do Barry Allen também, né, Gustavo? Isso. Poderia ser o Jim Garrick, que ele correndo no tempo seria um mentor, como alguns episódios na série, que eu acho, assim, fantástico. No Arrowverse ali. A Mulher Maravilha, a gente sabe que ela não envelhece, ela é daquele jeito mesmo e tal. Algumas histórias envelhecem, outras não. Mas aqui no nosso mundo não envelheceria. A gente sabe que o poder, o Lanterna Verde também começando a ser Lanterna, mas já tendo um domínio, todos eles já tendo uma vida de herói, porém, não é aquela vida desgastada, de que a pessoa já está doida para aposentar, pendurar a capa, não seria isso, né? Sim. Eu, por exemplo, igual você falou, começou aí do Batman, eu vou também pelo Batman. Eu acho que seria interessante, bom, não sei, é opinião minha. É lógico, isso aí, é super. Aquele ano que o Batman... Gustavo, tá? Aquele ano que o Batman, ele deixa você falou Jay Garrick, eu fiquei com o Jay Garrick. Dick Grayson. Dick Grayson, isso. Que o Dick Grayson meio que larga de ser o Robin e ele tá à procura de uma outra pessoa, ele pega o Jason Todd. E o Jason Todd ainda não é morto pelo Coringa. Só não pode pegar assim, o Batman pega o Jason Todd. O pessoal já sacaneia o Batman. Numa dessa, não pegou ninguém não, tá? É pra ajudar ele, viu, pessoal? O Batman, ele acaba acolhendo, entendeu? Escolhendo o Jason Todd, sacou? É tipo isso. Que eu acho que seria uma boa, cara, porque aí tem gancho, por exemplo, pro Dick Grayson aparecer, sabe? O Jason Todd fazendo um monte de coisa errada e o Batman tendo que chamar a atenção dele e o Batman vendo assim, pô, que eu fiz da minha vida, rapaz? Entendeu? Eu acho que essas coisas, não é drama que fala, mas tem um... Sim, mas eu acho que é também. Eu acho que isso confere mais autenticidade ao personagem, sabe? Por que o pessoal gosta tanto do Homem-Aranha? Na minha opinião, é por conta das crises dele. Você vê, o cara tem que pagar a conta, tem a tia May, tem um problema de relacionamento lá. Então, tudo isso o cara fala, porra, tudo é minha vida, velho, olha só, e o cara é super-herói. Então, eu acho que se você pega um super-herói e faz um negócio desse, tô filosofando aqui, né? Mas eu acho isso legal. Então, assim, eu não estou confrontando a opinião do Gustavo, estou colocando um contraponto. A opinião dele é essa. Eu não preferiria, assim, até pegando dentro da sua própria ideia. Por quê? Se ele começa com o Robin e o Robin é o Dick Grayson, você cria todo o porquê ele virou Asa Noturna. Então entra até no que você está dizendo. Aí ele vai conferir mais histórias. Porque se você já parte com Asa Noturna, o Batman já tem uns mais de 10 anos como Batman. Entendi. Entendeu? Então se ele já começa como Asa Noturna, a gente já perdeu um laço gigante que seria construído com o Dick Grayson enquanto o Robin, até pra gente entender quem é o Robin, a diferença entre os Robins. Isso conferiria a eles até mais autenticidade também. E aí, com os filmes passando, imagina um universo de 8, 10 anos, aí esse cara poderia continuar sendo o Robin,
ele deixaria de ser, ele viraria o Asa Noturna, e aí entraria o Batman, recrutaria o Jason Todd, por exemplo, que seria o próximo, que não tem nada a ver com Dick Grayson. E depois eles iam se confrontar, aí lá na frente viria o Damian Wayne. Aí, quer dizer, são personalidades diferentes, mas para chegar lá tem que ter o Ra's al Ghul, tem que ter, cara, construir a família Batman, não é? E assim, imagina Batman é foda, cara, que a gente começa a falar, mas olha que legal se você constrói, teria o universo do The Batman, que é esse com o Robert Pattinson aí, que é legal demais e tal, beleza, show. Teria um outro Batman, que aí construiria essa história toda, já começaria ele ali no 3º ano, ele conhecendo o Dick Grayson, a história de vida dele, que os pais dele foram assassinados lá no circo e tal, e aí ele ia construindo isso. Imagina, cara, paralelamente aos filmes da Liga da Justiça, pô, sim. Contrate-nos! O Superman, eu acho que seria interessante, que, igual você falou mesmo, o Superman que meio que acabou de sair daquela fase meio Smallville, sabe? Que ele aí ainda não tá exatamente como o Clark Kent, o repórter já consolidado, ele ainda tá lá galgando lá dentro, tomando cafezinho, né, cara? Isso. E ele com o Jonathan Kent, com a Martha Kent vivos ali, eles ensinando as coisas para ele. Exatamente, ele tendo aquele problema, né, que toda pessoa passa de relacionamento também, lá com a Lois, aquela coisa toda, né? No caso do Flash, o Barry Allen, como você falou, eu acho que para mim o Barry Allen é o que mais se encaixa dentro desse quadro que a gente está meio que pintando aqui. E o Barry Allen também com a equipe dele, cara, igual é na série. Nossa, é muito legal. Porque se você for ver, por exemplo, na Liga da Justiça do Zack Snyder, o Flash não é o Flash consagrado, mas ele também tem ninguém ajudando ele, a não ser o próprio Bruce, e, né, só isso. Ali, quando precisou também, né? Ele não tem o Cisco, não tem a Nevasca ali, o pessoal ajudando, que ainda não é a Nevasca, no caso. Mas, se ele tivesse, por exemplo, uma equipe ajudando ele, pensa, cara, olha só que legal. Ia ficar muito interessante, porque aí você tem até mesmo pontos fracos para cada super-herói, que um vilão pode pegar aquilo e usar. Então pensa um vilão que captura a Lois Lane, captura o Dick Grayson, que eu acho que não aconteceria. O Dick Grayson eu acho mais difícil, pode acontecer, mas eu acho mais difícil. Captura, por exemplo, o Cisco, a Dr. Snow, sei lá, quem mais da equipe, entendeu? No caso, Hal Jordan, poderia pegar a esposa do Hal Jordan, entendeu? Capturar, que eu disse, capturar, entendeu? Então, aí que você tá falando, aí eu me pensei assim, cara, isso tinha que ser séries, né? Porque, é assim, tudo bem, a série do Flash, a gente já tá visualizando dentro do que é a série do Flash mesmo. Só que a série do Flash, ela enche muita linguiça mais pra frente. E condensar em menos episódios, né? Aí você vai ver que ele teve uma vida ali, não precisa ser exatamente como foi lá, né? Mas aparece o Wally West nessa série, aí a partir daí o Wally West também vai entrar para uma família Flash, né? Com Jim Garrick, com Barry Allen, com o próprio Wally West, e aí você vai ter toda essa equipe que aí vai ter outros vilões dentro aí, vai aparecer, por exemplo, o Homem Borracha, que pode aparecer na série do Flash como um detetive, na série do Batman pode aparecer a Zatanna, né, que eu acho que tem que ter Zatanna nesse universo. Um cara também eu acho que seria interessante aparecer junto com o Batman, ou até mesmo como se fosse, como é que eu vou dizer, não é uma competição, mas meio que tipo assim, o Batman começa a investigar, esse cara aparece, ele também tá investigando, o Hot Sheriff do Watchmen. Você já foi lá, e sabe quem que eu achei que você ia falar? O Questão. Então, pois é, eu não sei se o Hot Sheriff e o Questão são os mesmos. Não, acho que não são não, Gustavo. Esse Hot Sheriff, ele é baseado numa teoria da psicologia. Ele usa aquela máscara. Eu até dei um livro desse para minha enteada,
que esse Rod Sherrick, que é um psicólogo do começo do século passado, que ele criou um sistema de manchas que ele mostrava para as pessoas e a pessoa tinha que ver o que ela via naquela mancha. Por isso que ele usa e tem esse nome. Ah, sim. É legal. A questão é aquele que tem a interrogação. A questão é um que não tem gosto. Também poderia ser o questão. Né? Mas poderia ser o Rod Sherrick também, poderia pegar aquela primeira, não é a Liga da Justiça, ai gente, agora vai me fugiu, é o nome daquela primeira leva de super-heróis lá atrás, tem até animação. Sociedade da Justiça? Sociedade da Justiça. Ou é a Liga da Justiça da América? Liga da Justiça da América, exatamente, a Sociedade da Justiça, acho que até um pouco... Sociedade da Justiça da América, isso. Acho que é a mesma coisa, eles dão nomes diferentes por conta de patrocínio, isso. Que poderia estar no passado e alguém voltar e ajudá-los, mas tudo isso que a gente está falando podia ser construído nas séries, com os mesmos atores, ou alguns atores fazendo pontas em crossover, e aí levar isso para os filmes, que seria muito construído, porque na série, se você faz episódios, 6 a 7 episódios, em cada série dessa, e você constrói isso em 5, 7 temporadas, olha o gancho que você tem para fazer esses personagens. Eu sei que isso é muito difícil, um ator se comprometer e ficar 8 anos, como aquela equipe do Smallville fez a série por 10 anos, né? Meio que você é marcado por aquele ator, por aquele personagem, perdão, mas é complicado isso, porém, se você souber amarrar bem isso, pensa, ia ser maravilhoso, cara. É isso que eu tô pensando aqui, cara. Pô, imagina, porque ainda a gente não teve isso, né? Assim, se a gente for ver da Marvel, agora que saiu a série do Gavião, do Gavião não, do... Gavião também. Tem a série do Gavião, não tem? Tem o Gavião Arqueiro, que é uma série que passa no período natalino, já depois... Isso. Tem a série do Falcão e do Soldado Invernal, tem a série do Loki, tem a série da Wanda. Se, por exemplo, o pessoal da Marvel fizesse isso para todos os personagens, não todos, mas pelo menos com os principais, e fizesse depois o filme juntando eles com os casos que aconteceram na série, igual tá acontecendo no Multiverso da Loucura, né? Porque no Multiverso da Loucura lá do Doutor Estranho, ele pega o que aconteceu lá no WandaVision, né? E assim você vai pegando os fatos e vai juntando, pode ficar muito legal. Agora imagina o DC. Então, imagina, não ia ficar legal, Chico? Não ia ficar legal? Hein? Muito bem. Então, ia ser incrível. Agora, é o que eu falei, o gancho é como é que esses atores eles vão topar. Imagina você fazer uma série do Batman desse jeito. Agora, uma coisa que talvez seria complicado seria a série do Batman. Sim, muito complicada, mas seria perfeito se fosse feito. Porque você pode ver, o pessoal tem um medo danado de fazer a série do Batman. Pois é, então, mas talvez na série o Batman aparecesse menos. Desse mais ênfase à família Batman. O Batman apareceria mais em pitadas. No caso do... Aí você poderia desenvolver o Jim Gordon. No Superman você poderia ter mais uma Supergirl. Mas aí seria a série da Supergirl. Não, seria a série do Superman com a Supergirl, os dois. Né? Inclusive a série da Supergirl também é bem legal. E lá é o contrário, a série dela, o Superman aparece às vezes, você vê que é um outro Superman também, né? Isso aí. É o Superman lá das aventuras de... Não, esqueci. Mas eu sei qual que você tá falando. De Clark. Acho que é esse. Né? Então, cara, é fantástico. Ainda poderia pegar o Superman ali com a Lana Lang, voltar com alguns personagens que tinham no começo, né? Pensa bem, cara, uma cena do Superman parecido com aquela cena do Homem-Aranha. Mas só que no caso o Homem-Aranha vai descobrindo, tendo as reações de acordo com vai sendo atacado. O Superman sofrendo um bullying por usar óculos e tal. Pô, maneiro, hein? E aí tendo que se defender e não machucar o outro, porque ele sabe que ele não pode nem encostar, igual quando ele vai jogar futebol americano na série Smallville e o Jonathan Kent, ele queria jogar e o pai dele falou, olha, uma coisa é alguém, eles trombarem e tal, mas uma coisa é alguém batendo num trem.
E é isso que vai acontecer, para pior, se alguém... Ele falou, não, mas você vê que eu nunca tropecei. Só que aí entra magia, né? Esse episódio é bem legal, inclusive. Então, algumas coisas poderiam ser aproveitadas e pensadas para quem conhece essas séries e a história deles, misturando HQ e tal. E outra coisa que a gente não citou aqui, porque também não é muito nossa praia, né? Que são os videogames. Né? Mas o videogame é um negócio que tem que ser mais a longo prazo, porque o negócio tem que ser mais perfeito. As HQs, elas poderiam servir como um termômetro. Ó, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui e tal, e surgindo HQs em cima desse universo que sempre surgem e fazem sucesso. Ideia a gente tem, né, cara? A gente só não é pago pra isso. Pô, já imaginou se alguma coisa que a gente falou aqui aparece aí, rapaz? Olha só que interessante. Olha só, eu vou querer minha parcela. Show, acho que deu pra gente dar uma ideia bacana do que a gente gostaria de apresentar, né? A gente falou de alguns aí, você até falou do Lanterna. Eu acho também que poderia ter vários Lanternas coexistindo dentro de uma série, né? E às vezes, né, cada filme poderia parecer mais de um Lanterna, mais de um Flash. Aí quando o negócio começasse a andar bastante no multiverso, você teria 2, 3 lanternas, 2, 3 flashes ali, né? Sim, exatamente. Ia ser muito legal. Imagina, cara, se confrontando, sei lá, num crossover, igual foi do Homem-Aranha agora, esse último. Pô, imagina, seria legal demais, né? E que, inclusive, esse filme é legal. Até porque eles poderiam ter construído um pouco melhor em termos da história, mas o filme ficou legal. Ficou muito bacana, cara. Ficou bom. É isso então, né, amor? Despedir da rapaziada aí das minhas também. Vi aí outro dia, Gustavo, fui ver. Pô, naquele short do Homem-Aranha, você tinha falado 50-50, a última vez que eu vi era 59% as meninas assistindo e o restante 41% aí os homens. Bacana, obrigado aí também vocês estarem assistindo os nossos vídeos. Isso aí, valeu, gente. Valeu, beijos. Valeu, galera. Fui.